Vamos ver sobre essas questões filosóficas, né? Quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou. Eu vou iniciar já lendo uma passagem que eu achei interessante, bem, vamos dizer assim, pertinente à nossa reflexão de hoje. Quem sou eu? O que sou? De onde vim? Para onde eu vou? Perguntas pouco feitas e, por não serem respondidas, muitas vezes não são aceitas. A certeza acomoda, a dúvida incomoda. Dar-te-ei um tormento corrosivo ao pensamento. Diz-me o que somos, diz-me onde fomos. Será que um dia essa pergunta será respondida? Essa contradição chamada vida? Interessante, né? Esse pensamento antigo até hoje é uma realidade perante a necessidade da criatura humana de tentar solucionar o vazio íntimo, né, que muitas vezes acomete o ser. Tentar sempre entender a origem, a destinação na Terra, os porquês de existir, né, numa vida tão marcada por dualidades, por desafios, por contradições, né, muitas das vezes. É algo primordial na vida de todos nós, na realidade. O Jung disse que o maior propósito da vida humana é acender a luz na escuridão da própria existência. É uma frase, uma das principais frases do Jung. E que escuridão é essa que ele se refere? Certamente que são os porões do inconsciente humano, né? Da alma humana, onde estão ali alojados nossos conteúdos reprimidos, ainda não descobertos, ainda não vindo à tona, conteúdos bons e os ruins, não só as sombras, mas as coisas boas também. Então, acender a luz na própria existência e deixar fluir, né, esses conteúdos positivos e negativos para a gente poder melhor trabalhar com eles, a fim de crescermos, né, como ser humano, como alma imortal. E é evidente que não existe um único ser vivo que tenha sido criado em vão, que esteja no mundo por nada à toa, embora muitas pessoas ajam como se assim fosse, mas não é. E é verdade que o principal motivo de nós estarmos no mundo é de encontrarmos a nossa essência, a nossa totalidade, né? O ser pleno, através do desenvolvimento do self, como disse Carl Jung, que é esse estado de completude existencial, dessa totalidade. E do estado de luminoso, como disse a Joana de Ângeles, que é o estado de plenitude de alma, onde as duas coisas são a mesma coisa na realidade. Então existe uma luta íntima entre o ego, relativo ao primitivismo do ser humano, ligado às coisas materiais, às coisas dos sentidos, né, humanos, e o self, que é correspondente à completude do ser humano, que é justamente o estado de luminoso que leva realmente à felicidade, porque somente a completude, tanto na opinião do Jung, né, relativamente à ciência, quanto como a opinião da Joana de Ângeles relativamente à espiritualidade, que é justamente a missão humana, optar por esse self, né, ao invés de se deixar dominar pelo ego. E isso tem que ser feito através dos questionamentos filosóficos também, espirituais, que nós iniciamos falando. Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Ou seja, do entendimento de quem se é e da própria essência e humanidade, ou seja, entender quais são as suas falhas, compreendendo os erros que fazem parte do estado humano, né, que todos nós vivenciamos, onde nós erramos para podermos o que? Aprender, para poder parar de errar, não é? Errando é que se aprende, afinal de contas, ainda é o nosso estado esse. O bom seria aprendermos sem precisar errar, mas não é o nosso caso. Então, esse é um trabalho, gente, solitário, individual, né? De interiorização, de autoconhecimento, como nós sempre falamos aqui no canal, para podermos entender também quais são os nossos potenciais, os nossos dons, reconhecer esses potenciais, esses dons, valorizar isto e utilizar da melhor forma. Não há outro caminho, vamos dizer assim. Mas o fato é que a única forma de alcançar esse estado de completude é através dessa descoberta, desse desenvolvimento de dons, né? Para que nós possamos realmente acrescentar algo de bom para nós mesmos e para o mundo.
Essa é a forma, essa é a saída. Nós somos criados para isso. E todos temos um propósito de vida. E isso é o que nos anima, o que deve nos motivar a acordar todo dia, cada manhã. Recomeçar, né, apesar dos equívocos cometidos, né, nós precisamos recomeçar a cada dia. Por isso, descobrir os dons é essencial para a gente trabalhar a autoestima, para a gente poder obter um estado de alma feliz, na verdade. Trabalhar esses dons, isso tem relação direta com a nossa autoestima, que na verdade significa não reconhecermos erros para nos culparmos, para nos colocar para baixo. Não, mas para aprender a nos perdoar. Porque só assim nós podemos perdoar os demais com suas deficiências, né? Que na verdade todos temos. Como nós vamos entender a deficiência do outro quando nós não aceitamos a nossa própria deficiência? Mas isso não é ser cúmplice dos nossos erros, como nós já falamos muitas vezes aqui, e nem com os erros do outro, mas entender, é saber administrar, fortalecendo a nossa própria personalidade e nos autoapreciando, para que nós possamos não cometer mais esse engano do sentimento de culpa, não é? Porque o sentimento de culpa só nos leva a depender da validação dos outros. Porque quando nós não reconhecemos o nosso valor, quando nós, identificando erros na nossa conduta, nós nos depreciamos, nos culpamos e colocamos para baixo, nós acabamos sendo pessoas inseguras, que dependemos do outro para nos validar. Porque a culpa é um conflito muito grande, grave, né? Que leva a muitos outros conflitos, muitas outras consequências ruins, funestas. E daí surge a necessidade do quê? Desse auto-perdão, né? Então, entendendo que a culpa não nos ajuda a resgatar a nossa essência, nós devemos realmente nos responsabilizar com o que fazemos de errado. Trocar, então, a culpa pela responsabilidade. É a única forma. E a Joana de Ângeles vem nos dizendo, nas suas análises sobre a psicologia espírita, que os fótons produzem energia positiva e os prótons produzem energia negativa. O que ela quer dizer com isso? Quem consegue priorizar o self, né, do estado luminoso, que nós estamos vendo aqui, que foi também o que o Carl Jung pregou, né, nos ensinou, produz uma grande quantidade de fótons, produz ocitocina, por exemplo, que nós já ouvimos falar, que é o hormônio do amor, o hormônio do bom sentimento. Da mesma forma, o perdão produz fótons em nós, no nosso corpo, na nossa dinâmica física, né? Então, perdoar é a cura. Por quê? Porque produz muitos fótons que conduz cada vez mais a estados emocionais e físicos positivos, felizes, de bem-estar, de plenitude. Então, se autoafirmar para não depender da validação alheia é algo libertador e, consequentemente, algo que nos pacifica perante a vida, perante nós mesmos, porque não há nada mais limitante e castrador do que depender da validação, da aprovação dos outros para se sentir melhor. Primeiro porque o que depende de terceiros, nós não temos o controle. Nós sabemos que nós só controlamos o que depende de nós mesmos, do que fazemos, do que pensamos, do que podemos realizar e idealizar. Então, depender de outros sempre nos deixa numa situação bastante ruim. Quando uma pessoa precisa da valorização do outro, normalmente ela vai ter que se diminuir para caber no mundo do outro, não é verdade? Se condicionar, se estreitar aí para poder lidar com essa demanda. E automaticamente ela vai passar a se violentar, a se desrespeitar, indo de contra a sua própria essência, aquilo que a agrada, aquilo que ela deseja, aquilo que ela almeja. A realidade humana é ser energia, né? A ilusão é totalmente fora disto. A ilusão da matéria, a ilusão das coisas rasas do mundo é totalmente fora contra a nossa multidimensionalidade de ser energéticos que nós somos, de seres espirituais que nós somos. Então, depender da validação do mundo é pedir para ser infeliz e não realizado, porque todos nós somos seres únicos, todos diferentes uns dos outros, não é? Energias diferentes, manifestações de vida diferentes. E as coisas do mundo, por sua vez, pregam o quê? Exatamente o contrário disso.
O apego aos números, às formas, aos padrões, no mais das vezes equivocados. Que nós não somos isso, nós somos luzes, nós somos energia, nós não podemos mais nos iludir com essas coisas medíocres se nós não desejamos ter uma vida medíocre, limitada, né, ilusória. Então, o consumismo que o mundo prega também faz com que, por exemplo, a gente queira ter tudo, né? Leva a gente a sentir inveja, egoísmo, a ser realmente medíocre, vamos falar o português, claro. Então, o que nós devemos pensar em relação cada vez... Nós estamos na era aí do minimalismo, né? É uma moda, todo mundo quer ser minimalista, porque a gente vem percebendo, principalmente depois da pandemia, quanta coisa inútil nós carregamos na vida, quanto peso inútil de coisas inúteis. Então, é preciso não se identificar realmente com o consumismo demasiado, com as coisas materiais demasiadamente. Então é preciso o quê? Que a gente queira ter apenas o essencial. Minimalismo nos ensina isto. Então, dividir o que a gente tem com quem não tem nada, com quem tem o insuficiente, pelo menos. Então, é entender que a gente pode ser feliz hoje apenas com o que a gente tem, valorizando o que a gente tem, sem necessidade de almejar coisas desnecessárias, no mais das vezes. Agora eu te pergunto, você tem uma vida desejada? Você é aquilo que você almeja, que você idealiza, você representa o que realmente você quer ou você representa um papel na vida que não corresponde a quem você é? Ou seja, resumindo, você é quem você deseja ser ou você é um produto do que os outros esperam de você? Você representa papéis? Quantas máscaras você usa na tua vida? É imprescindível fazer essa pergunta a si mesmo para poder obter respostas sinceras, claras e objetivas. Porque vejam, sempre quando você depende dos outros, você tenta satisfazer os outros, ou quando você usa máscaras, né, você depende de algo externo de você para você ser feliz, você limita a sua felicidade, você condiciona, não é? Seu bem-estar, você apaga a sua luz própria por algo que está fora de você, fora do seu controle, para satisfazer modelos de vida, modelos de personalidade. Mas, no entanto, nós sabemos que nós só podemos controlar o que depende de nós. Acabamos de falar isso. Portanto, depender de algo externo vai trazer insegurança, medos, insatisfações, sentimentos negativos, como baixa autoestima. E esses sentimentos, por sua vez, conduzem à falta de paz. Então, vamos dizer que o maior motivo de falta de paz é condicionar a nossa vida ao que vem do externo. Condicionar o nosso bem-estar ao que vem do externo. Condicionar a nossa essência pelas demandas dos outros. Entenda que não é exatamente que você dependa da aprovação alheia. Essa é a sua crença, é a crença limitante que te faz pensar que depende. E é isso que é uma grande mentira. Nós estamos no mundo para nos relacionar, sim. Nós somos, sim, interdependentes, mas não dessa forma de dependência e limitação de jeito nenhum. Nós devemos ser parceiros de vida, né? Não seres dependentes e limitados da aceitação e validação do outro, porque na medida que damos esse poder ao outro, nós passamos a alimentar sentimento de menos-valia, lógico. Como nós vamos depender do outro para ser feliz se não há perfeição em ninguém, nem em nós e nem nos outros? Como nós vamos colocar nossa vida nas mãos das pessoas que são imperfeitas? Porque todos são imperfeitos neste mundo, todos estão em processo de construção, né? E ainda caminho da evolução, né? Da construção íntima e pessoal. Nós também somos assim, todos são assim. Então nós temos que ter em mente que todas as pessoas aqui no mundo ainda mantêm características de muito primitivismo, de muita competitividade, de muito egoísmo. O Chico Xavier mesmo disse, deixou uma frase muito importante para nós, que eu já citei em outros vídeos e vou citar novamente: não coloque a sua vida, a sua emoção nas mãos de ninguém, porque neste mundo as pessoas ainda são muito instáveis. Então, gente, nos colocar nessa situação nos deixa em situação enormemente vulnerável. Consequentemente, se sentir vulnerável conduz a um estado de mal-estar, de medo, de insegurança, que faz com que
a pessoa seja facilmente manipulada e controlada pelos outros. Então, olha que situação mais triste, mais dolorida. Porque se essa pessoa que nos controla, que controla você, se ela for muito egoísta, se ela for de repente até um narcisista, ela vai fazer muito estrago na tua vida, né? Então não faça isso, não permita isso. É essencial para a saúde psicológica preservar a própria essência. O autorrespeito e a autoestima fazem parte da nossa essência. Para conviver melhor consigo mesmo, para passar a conviver melhor também com as outras pessoas, sem dependência, né? Com convivência saudável, consequentemente sem cobranças, sem conflitos, é essencial fazer isto. É preciso cuidar de jamais colocar a própria vida nas mãos de alguém, porque não se pode negar que a humanidade é em grande parte dominada pelo egoísmo e pelo individualismo, que são heranças, né, ainda do primitivismo, dessa luta, né, para obter as coisas, a segurança pessoal. E normalmente isso é feito de forma errada. Ainda, né? Nós estamos a caminho da evolução, mas ainda é assim. Que a sociedade faz essa apologia, né, ao individualismo, que faz com que a sociedade seja marcada fortemente pela competição, que faz com que as pessoas se identifiquem muito com o externo, priorizem esse individualismo. Então, gente, se existe tanto desequilíbrio, né, no mundo, tanta disparidade social, é justamente por conta disto. Muito nas mãos de poucos e pouco nas mãos de muitos. Não é assim? Não é isto que nós vivemos e que nós lutamos? Quem realmente é do bem, quem realmente é empata, tem empatia com quem sofre mais, com as minorias, faz parte dessa luta. Isso tudo ocorre por conta justamente do comportamento individualista, né, que a sociedade prega, porque os recursos que o planeta tem seriam mais do que suficiente para que todos tivessem o necessário. Não vamos dizer para que todos tivessem muito, não, mas o necessário pelo menos, se não fosse esse primitivismo egoísta. Então a má distribuição impede, né, com que todos tenham o necessário devido ao egoísmo de muitos que mantêm um comportamento totalmente marcado pelo acúmulo, pelo supérfluo, pelo exagero, pelo exótico, né? Que é o que a gente vê muitas vezes, o esdrúxulo e o desperdício na realidade. Por isso, é certo que quando se diz que enquanto na mesa de muitos há sobra e desperdício, na mesa de muitos há falta e carência. Nós sabemos que durante toda a história do mundo sempre houveram os poderosos controladores de tudo, do poder, do dinheiro. E isso continua ainda até os dias de hoje fortemente. E isso só ocorre por conta da falta de conhecimento de muitas pessoas que necessitam justamente ser controladas, porque desconhecem o próprio poder que têm. Disse muito que se o povo soubesse o poder que tem, ninguém poderia controlar uma sociedade, não é? E vai chegar o dia que nós não precisaremos ser controlados por ninguém. Porque nós vamos ter maturidade, nós vamos ter conhecimento, vamos ter discernimento e sensatez o suficiente para não precisar de controle. Por isso que eu digo que o conhecimento mais importante que nós devemos possuir, o primeiro conhecimento é sobre nós próprios. Somente através desse entendimento das próprias potencialidades adormecidas é que se pode fazer o melhor para si mesmo e consequentemente, para o todo, não é? Somente quem se conhece e sabe do que é capaz pode fazer o melhor para si. E também conhecendo seus pontos fracos. Não é preciso ter humildade, ter sensatez para isso, para poder trabalhar, para se melhorar e se aperfeiçoar, não é? Santo Agostinho não dizia isso no seu tempo? Se deseja ser feliz nesta vida, conhece-te a ti mesmo. E é justamente por isso que quem conhece seus potenciais não se abandona, né, ao acaso, nem nas mãos de ninguém, de pessoas tão falhas, ou mais falhas do que nós mesmos, do que a si mesmo. Então nós não devemos nem desprezar e nem enaltecer a ninguém. Nós devemos dar a cada qual seu devido valor, buscando ser justo, ser gentil com todos, sem se colocar vulnerável nas mãos de ninguém. Por saber que todos têm defeitos, todos têm qualidades, todos estamos a caminho da evolução e da luz, inclusive nós mesmos. Agir assim, gente, é agir com discernimento.
com coerência, com justiça, respeitando as diferenças, portanto, respeitando a si mesmo e aos demais. Então, daí vem a pergunta importante que novamente eu vou repetir para a gente ir processando isso, não é? Trabalhando com isso. Você tem uma vida desejada? Você representa um papel na vida que não corresponde a quem você é? Ou você está vivendo realmente a sua realidade? Você é feliz do jeito que você vem se comportando perante a você mesmo, perante o mundo? Você acha que merece ser desvalorizado ou validado por alguém? Por que você acha isso? Você está vivendo isto? Reflita sobre isso. Busque a cada dia descobrir sobre isto. Você está usando essas máscaras que nós estamos falando para agradar alguém? Você está se diminuindo para caber no mundo de alguém? Para ser aprovado? E por que você precisa disto? Então busca descobrir a cada dia os seus dons, suas imperfeições, através dessa autoanálise. Pare, se afaste do barulho do mundo, da opinião das pessoas, das demandas do mundo e procure fazer essa análise para que você seja uma pessoa lúcida, para que possa trazer à tona tudo isto, cada vez mais se autodescobrindo. Descubra do que você gosta, porque quem descobre o que realmente gosta, suas opções verdadeiras e o que realmente deseja, quem realmente é, consegue vencer a falta de motivação e passa a vibrar positivamente, atraindo cada vez mais aquilo que realmente deseja. Para você atrair o que deseja, você precisa saber o que você realmente deseja, o que realmente te faz feliz, a sua essência verdadeira. E assim sucessivamente vai acontecendo. Você vai descobrindo o porquê do seu viver, o prazer por viver. Você passa a buscar a melhora a cada dia, cada vez mais. Vai descobrindo como é bom, não é ser bom, como é bom se autoapreciar, gostar da própria companhia. Vai descobrindo aí as delícias, né? De apesar de gostar das pessoas, não depender da aprovação nem da presença de ninguém para ser feliz. Se o outro vier, bom, maravilhoso. Se não vier, bom, maravilhoso também. Você tem a você mesmo. Quando você descobrir isso, jamais você vai se permitir viver relacionamentos infelizes, abusivos, tóxicos. Isso é autorrespeito. Nós precisamos nos respeitar acima de tudo. Quem não se respeita, não respeita o outro. E como eu já tenho falado em várias reflexões, quem se admira passa também a admirar os outros, sem necessitar da validação de ninguém. Então, viver com o outro passa a ser um bônus, né? Não uma necessidade. E viver com você mesmo passa a ser o maior prazer da tua vida, simplesmente porque você é a luz do mundo. Jesus não disse: sois o sal da terra, a luz do mundo, sois feito à imagem e semelhança de Deus, né? Do ser maior do que tudo e todos que existem. Isso é libertador. Jesus não falou isso à toa em vão. Jesus não falou nada à toa em vão. Tudo que Jesus falou é de suma verdade e importância na nossa vida. E por isso ele disse. Em suma, vivendo desta forma, vivendo a sua real essência, portanto, faça essas perguntas, esses questionamentos que nós colocamos aqui. Você vai se libertar, né? Se sentir o prazer, a verdade de ser quem você é. Então, novamente, como diz Carl Jung, a maior missão do ser humano na vida é colocar luz na própria sombra, não é? Esse é o caminho para alcançar a individuação, a plenitude existencial, o estado luminoso, que é a maior meta da nossa vida, que é o caminho para a paz e para a felicidade. Por isso nós estamos aqui. É preciso descobrir isso e é preciso vivenciar isto. Nós estamos aí a caminho da regeneração planetária, nós estamos aí em últimos dias, em últimos tempos de transição planetária e não é possível alcançar a regeneração planetária sem se descobrir quem se é, sem descobrir a própria essência. Por isso esse trabalho ele é urgente e ele é essencial na vida de todos nós, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado
desse conteúdo de hoje, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, que esse questionamento seja o foco da tua vida, dos teus dias, para ir dia a dia descobrindo, se autodescobrindo, se empolgando com esse trabalho de autodescobrimento, porque realmente, como todos nós temos a essência do bem, a essência da luz, né, do amor divino dentro de nós, essa descoberta só vai trazer coisas positivas para a tua vida, não tenha dúvida quanto a isso. Porque defeitos todos nós temos mesmo. Somos luz e somos sombra ainda, até irmos caminhando cada vez mais para a luz, tá bom? Deixe aí seus comentários, suas opiniões, suas perguntas e vamos aí filosofando, vamos aí conversando sobre isso para irmos aí elucidando cada vez mais essas questões no nosso dia a dia, tá bom? Fiquem bem e até mais.